Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, Pai seja convosco. Estamos aqui para trazer mais uma palavra ao teu coração. E nós queremos falar hoje sobre as provações e tentações de um missionário, ou na vida de um missionário. E nós vamos ler Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim, tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Amém? Provações e tentações na vida de um missionário. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hein? Queridos, a carta de Tiago trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala de dois pontos: a pobreza e riqueza, tentação, preconceito, o falar e o agir, o criticar, orgulho e humildade. Fala também de paciência, oração e fé. Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Não adianta alguém dizer que tem fé se não provar, por meio das suas ações, que ela é viva e verdadeira. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 26. A verdadeira fé se manifesta em ações cristãs. Tiago chama a si mesmo de servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ensina belas lições a todos os seguidores de Cristo, com clareza e vigor. Tiago mostra como as pessoas deverão agir e viver se quiserem ser cristãs de verdade. Tá? Quando Tiago escreve a sua carta, na verdade ele está escrevendo as 12 tribos na dispersão, ou seja, no momento da perseguição, no momento em que houve uma grande perseguição na época de Tiago, né, as tribos, as pessoas crentes se dispersaram com medo de morrer, com medo da morte, tá? E são as três cartas, as três epístolas que falam da dispersão: é Hebreus, é Tiago, tá? E é Pedro, epístola de Pedro. Ele fala justamente para esse grupo de pessoas, para esse grupo de israelita, tá? Que fogem da perseguição, que fogem da morte, tá? Por isso ele escreve para a chamada diáspora, que significa dispersão, né? Que são os crentes que fugiu, né, da perseguição aos cristãos, né? E também, né, na época de Paulo, no capítulo 8 de Atos 1:3, também houve uma grande perseguição aos cristãos, na época de Paulo, tá? E houve uma fuga posterior descrita em Atos capítulo 12, tá? É muito, vamos dizer assim, difícil viver constantemente em perigo. A gente pode ver que os missionários hoje que estão espalhados pelo mundo, eles vivem constantemente em perigo, perigo de morte, perigo de morrer, perigo de serem destruídas sua casa, suas igrejas,
suas congregações, de perderem seus ministérios, né, em países islâmicos, né, em países que não toleram o Evangelho, que não toleram a pregação do Evangelho, né, que não querem ouvir a mensagem de Jesus, que eles ficam se corroendo, eles ficam se odiando, eles se, né, como que eles não suportam ouvir falar de Jesus. Então é muito difícil como os missionários vivem também nessa situação, sendo provados, sendo testados, sendo criminalizado. Teve um pastor no Canadá que foi preso, foi preso pela Polícia Federal de lá do Canadá. Teve agora no Afeganistão pastores que fugiram depois que o Talibã assumiu o controle da nação. E nós temos visto aí muitas coisas acontecerem de maneira trágica na vida desses missionários, na vida desses pregadores, na vida desses pastores, porque não tem sido fácil pregar o Evangelho, não tem sido fácil falar de Jesus, ganhar almas para Jesus, ganhar almas para o reino do Senhor. Então, quando a Bíblia está falando de tentação, tentações testam a religião e a fé. O homem que permanece verdadeiro em suas provas mostra que sua religião e sua fé são genuínos. Testes trabalham a paciência e a paciência promove a perfeição. Romanos 5, do 2 ao 5. Porque a palavra de Deus diz que um dia nós chegaremos à perfeição. Um dia seremos perfeitos como perfeito é o nosso Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. E nós estamos lutando a cada dia a nos tornarmos perfeitos para toda e boa obra da qual Ele nos chamou, Ele nos resgatou. Então, era difícil para a comunidade cristã dessa época permanecer fiel, permanecer numa localidade, devido às perseguições dos imperadores, devido às perseguições das autoridades, que não suportavam, não queriam que o Evangelho se propagasse. E eles faziam de tudo para manter a sua fé, manter a sua dignidade, a sua autoestima. Mas faziam de tudo para que eles fossem achados dignos de crer no nome de Jesus. Então nós temos duas bênçãos da paciência perfeita. Primeiro, perfeição pessoal no conhecimento do Evangelho e da vontade de Deus. Filipenses 3,15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém? Nós caminhamos para essa perfeição, juntamente com as provas, juntamente com as situações, juntamente com o momento difícil, juntamente com a dificuldade, juntamente com o problema, juntamente com aquela dificuldade de servir a Deus dentro do nosso lar, propriamente dito, dentro da nossa casa, com aqueles que não conhecem a Deus, que não querem se converter e que nos acusam e que nos criticam e que nos ridicularizam, os nossos próprios familiares, os nossos próprios amigos, que se dizem amigos, entre aspas, essas próprias pessoas que tentam nos desvalorizar e nos perseguem no nosso âmbito, no nosso familiar, de amizades também, porque nós
cremos no nome de Jesus, porque nós cremos em Jesus. As dificuldades de servir a Deus no nosso tempo não são favoráveis, são tempos difíceis, né? E a Bíblia já menciona, a Bíblia já relata isso, que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Muitas calúnias, muitas difamações iam ocorrer, muita rejeição contra o Evangelho. Tá? E a segunda bênção da paciência perfeita é completude pessoal em todas as graças e dons de Deus. Completude pessoal em todas as graças e dons de Deus. Ou seja, os dons são de Deus. A graça é de Deus. A graça nos foi dada através de Jesus, na pessoa de Jesus. Os dons, os talentos são de Deus, pertencem a Deus. E nós devemos ser zelosos, nós devemos ser criteriosos com relação aos nossos dons, com relação ao nosso chamado, com relação à nossa vida cristã diária. Nós devemos, se num ato assim de perseguição exigir que a gente fuja, nós vamos fugir. Nada vai desabonar a nossa fé, nos chamando de covarde, muito pelo contrário, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Se for o caso de fugir, nós vamos fugir. Se for o caso de ser preso por pegar o Evangelho, nós seremos presos. Se for o caso de nós sermos mortos por causa do Evangelho, nós morreremos, sem problema algum. Quem nos garante a vida, quem nos garante a salvação é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Nós devemos confiar, nós devemos acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus Criador de todas as coisas. Nós devemos acreditar, né, que Deus pode tudo, que Deus é a razão de tudo, do nosso viver, que só Ele pode nos garantir essa vida de perfeição, essa vida de graça, de dons, porque tudo vem através dele, para ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos aqui como missionários, como os pastores, profetas, como mestres, só para servir a Deus, só para servir a igreja, só para servir a noiva do Cordeiro. Nós estamos aqui para o que der e vier, para passarmos todo tipo de situação que a gente possa enfrentar e suportar até o final. Suportar as dores, as aflições, o abandono, suportar a rejeição, ser ridicularizado, ser humilhado e principalmente mantermos a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, porque Deus é o nosso Senhor, Deus é aquele que nos garante a vitória. Agora imagine essas pessoas nesse período em que eles podiam contemplar suas casas pegando fogo, em que eles podiam ver que seus amigos foram mortos por causa do Evangelho, onde eles não podiam fazer mais culto em casas, não podiam mais se reunir em casas por causa da perseguição, por causa do nome de Jesus. Aí tinham que fugir, tinham que se dispersar por causa da pregação do Evangelho. Quantos missionários perderam suas vidas no Rio Amazonas? Quantos filhos de missionários, de pastores, que foram engolidos por cobra grande no Amazonas, onde eles andavam de canoa, onde eles andavam de casquinha, que a gente chama aqui, onde os filhos foram tragados por sucuris, e que pastores que perderam as suas vidas e que nunca foram achados. E a gente tem agora no nosso período todas as ferramentas, todo um aparato técnico, tecnológico, Bíblia de todos os tipos, nós temos tudo ao nosso alcance. Nós temos as nossas igrejas, nós temos as nossas células, nós temos os nossos grupos missionários
para pregar para as pessoas, para levarem as pessoas, o Evangelho às outras pessoas. Nós temos aí todo um aparato técnico, tecnológico, de informação para transmitir a palavra de Deus para as pessoas. E mesmo assim a gente ainda é acomodado. E mesmo assim a gente ainda se encontra no comodismo e muitas vidas se perdendo, muitas vidas sendo arrastadas para o caminho da perdição, da prostituição, da bandidagem, da criminalidade. Pai, que Tu possas, Senhor, nos usar como instrumento dos Teus dons, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, que possamos ser um pregoeiro da Sua palavra, que Tu possa nos usar e que Tu possa, Senhor, nos livrar de todo mal, Senhor, de toda arma preparada contra nós não prospere. Que Tu abençoes a vida de cada um, Senhor. Que Tu abençoes a família, que Tu nos use sempre como um instrumento em Tuas mãos, né? E a gente pode perceber que pessoa tem deixado os seus lares, pessoa tem deixado suas famílias, né, para pregar o Evangelho enquanto nós estamos deitados no nosso conforto, no conforto do nosso lar, no conforto da nossa casa, enquanto o inimigo trabalha, enquanto o inimigo destrói vidas e nós estamos parados sem fazer nada, de braços cruzados. Que Deus possa nos usar como missionário, como instrumento, que Deus possa nos usar como um evangelista, né, para ganhar almas, para fazer a obra de Deus. Que Deus use cada um de nós, que Deus nos use como um instrumento, como canal em suas mãos, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, que o nome do Senhor seja glorificado. Tiago, ele escreve para orientar os seus irmãos, seus patrícios, numa época muito difícil, numa época muito delicada, né? E ele tenta, através dessa carta, passar força, ânimo para eles, para que eles aumentem a sua fé, para que eles aumentem a sua esperança, para que eles aumentem a sua perspectiva, né, de crer ainda mais na pessoa de Jesus. Tiago, ele tenta animar essas pessoas, ele tenta recuperar essas pessoas através dessa carta, através dessa epístola, né, fazendo com que eles, com que a prova da vossa fé produzisse resistência, produzisse força para cada um deles, porque não é fácil, meu querido, passar, né, por lutas, por provações, por dificuldades, não é fácil. Só quem já passou, só quem passa sabe o que é. Só quem já viveu, só quem está na pele sabe realmente o que é, né, que está passando. Então, que Deus possa nos preparar dos momentos difíceis, que Deus possa nos preparar para os tempos de dificuldade, de adversidade, que Deus possa realmente nos treinar para que a gente possa vencer toda essa circunstâncias adversas. Que Deus possa preparar o nosso coração, nossa mente, nosso corpo, nossa alma, para que possa estar firmes, né, contra toda a cilada do inimigo. Porque muitas pessoas, no momento da dificuldade, quando elas estão servindo a Deus e vem um momento de dificuldade, a primeira coisa que elas fazem é desistir, é entregar os pontos. E Deus não quer isso de cada um de nós. Deus quer que a gente permaneça firme, com a nossa fé inabalável, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus não quer que a gente retroceda, Deus quer que a gente avance. Deus não quer que a gente volte para o Egito, Deus quer que a gente siga em frente rumo à terra prometida. Deus não quer que a gente fique olhando para o passado triste e dificultoso. Deus quer
Que nesse período de crise, nesse momento de adversidade, a gente olhe para Ele, a gente não perca a visão dele e creia que tudo pode dar certo no nome de Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus vos proteja e que Deus te dê a paz em nome de Jesus. Shalom, fica com Deus e até a próxima oportunidade em nome de Jesus.